Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Hoje eu queria falar sobre a terceira epístola de João. É, na verdade, a menor epístola de todas, né? No seu texto original, ela é a menor da Escritura. E eu queria falar dele, é breve, mas uma carta, assim, muito especial. E ela está focada em 4 homens. Nós vamos agora descobrir quem são esses 4 homens. Primeiro, né, evidentemente, a terceira epístola de João, assim como Pedro diz que ele é presbítero, João também vai dizer que ele é presbítero. E essa carta está dirigida ao amado irmão Gaio, tá? Um servo fiel ao Senhor, um homem de Deus. Toda congregação precisa ter um Gaio, tá? O Gaio é aquilo que eu chamaria assim de um exemplo dos fiéis, junto com outro irmão que nós vamos ver aqui também, tá? Então, o presbítero ao amado Gaio, a quem em verdade eu amo. E aí não é difícil amar uma pessoa que ama a Deus e que facilita todo o trabalho, né, do presbítero ali em questão, João, para a obra de Deus, né, desenvolver. Amado, então ele acabou de falar, né? A quem, a verdade, eu amo. E ele chama de novo, amado, desejo, olha o desejo, desejo que te vá bem em todas as coisas e que tenhas saúde, assim como bem vai a tua alma. Então, já é um testemunho maravilhoso de que a alma, né, de Gaio, ela estava nos caminhos do Senhor. Agora ele continua falando, essa cartinha é pequenininha, tá? Porque muito me alegrei então ele ficou alegre, né? Muito alegre, quando os irmãos vieram e testificaram, olha aí, testemunho, essa é a palavra-chave essa carta, eu vou chamar de livro, né? Quando os irmãos vieram e testificaram da tua verdade, como tu andas na verdade, ou seja, ele era um homem fiel, Gaio era um homem fiel, temente a Deus e que tinha testemunho. Então, o correto é que a boca dos outros venha te louvar e não você mesmo ficar falando do que você faz, de quem você é. Isso está errado, né? Lá no Provérbios já fala sobre isso. Não tenho maior gozo ou alegria do que esta. Então, João está falando, olha, a minha maior alegria é esta, de ouvir que os meus filhos andam na verdade. Então, filho aqui no sentido espiritual, é evidente, né? Porque, como Paulo fala, olha, eu gerei vocês. Então, essa geração, quando está gerando filhos, evidentemente. Então, Paulo também se refere a Timóteo como seu filho, né? Então, o que vai acontecer? Ele fala, a minha maior alegria, o João já está bem idoso, já é um velhinho, minha maior alegria que eu tenho é ouvir que os meus filhos, aqueles que eu cuidei no Senhor, eles andam na verdade. Deve ser tão triste para um pastor ouvir assim, olha, eu conheço fulano lá na sua igreja, tá? Aquilo ali não vale nada, não é? Agora, é tão gostoso ouvir falar, olha, tem um irmão lá na sua igreja que ele é uma bênção, né? É um homem de Deus, é fiel, ele anda na verdade. Amado, e ele novamente se refere ao Gaio como amado. Procedes fielmente em tudo o que fazes para com os irmãos. Olha aí, ó, testemunho, tudo que você faz para com os irmãos e para com os estranhos, os de fora. Tem gente que fala assim, não estou nem aí, né? Deus que conhece a minha vida. Isso é uma falácia. Você tem que estar aí sim, porque você é representante do nome de Jesus. Uma vez que você diz que é cristão, você está dizendo que você representa o papel, o padrão de Cristo aqui no mundo. E que luz do mundo é essa? Se você não está nem aí, não se importa com o que pensam de você. Essa é uma desculpa esfarrapada de pessoas que não entenderam o evangelho, tá? Então ele fala assim, os quais, em presença da igreja, testificaram, de novo essa palavra, né, de testemunho, testificaram do teu amor. Então, olha que interessante, a primeira coisa que eles testificaram é da tua verdade, né? Então, testificaram da tua verdade, como tu andas na verdade. Agora, testificaram do teu amor. Olha aí, ó, tá? Então, o amor, os quais se conduzires como é digno para com Deus, bem farás. Então, o que acontece? Mais uma coisa, verdade e amor têm que andar juntas, tá?
Porque uma verdade sem amor, ela pode machucar. E um amor sem verdade leva a pessoa para o inferno. É o que você está vendo um monte de gente aí. Ai, Deus é amor, a turminha do God's Love, né? Deus é amor, God's Love, God's Love. Então, essa turminha do God's Love, que só prega o amor de Deus, mas não prega a verdade de que Deus também, ele é juiz, essa turma está levando o povo, e está indo para o inferno também, né? Lógico. Você vai ver um pouquinho dessa turma aí, você já deve ter visto. Então ele fala assim, por quê? Pelo seu nome, pelo nome de Jesus, saíram, aqui está falando das pessoas que saíam para visitar e consolidar e fortalecer as igrejas, nada tomando dos gentios. Olha aqui um princípio bíblico importante. A igreja não tem que ficar promovendo qualquer tipo de contribuição externa fora do reino de Deus. Quem sustenta a igreja, ou seja, evidentemente, Deus sustenta a igreja por meio do seu corpo, mas do corpo de Cristo, esses são os indivíduos. Mas a igreja não tem que ficar buscando recursos financeiros com governos, com empresas, né, principalmente de pessoas, empresas que eu digo aqui, de pessoas não crentes, dos gentios. O que gentios significa aqui? Os de fora. Então, a igreja não pode, em hipótese alguma, promover a arrecadação financeira para as suas atividades, baseando-se em tomar alguma coisa dos gentios. Isso não é correto. Nunca foi e nunca será. Mas se alguém no seu coração propuser voluntariamente de abençoar a obra de Deus, ok, existem circunstâncias em que nem assim deva receber. Você vai ver exemplos na Bíblia de que Eliseu não quis receber presentes e dádivas lá de Naamã. Abraão rejeitou os presentes, as dádivas do rei de Sodoma, tá certo? Contudo, evidentemente, pessoas podem simplesmente, voluntariamente dizer, não, eu quero abençoar, e aí existem casos e casos. Agora, propor aos de fora, isso está errado. Tá? Inclusive nos momentos de coleta, de contribuição na igreja, de oferta, etc. e tal, isso deveria ficar bem claro para as pessoas que estão visitando que aquele momento é um momento que faz parte do culto ao Senhor. Evidentemente não é um dever, né? É um dever cristão contribuir, mas não é um dever para os de fora contribuir. E também não devem ser constrangidos a isso em hipótese alguma. Continuando, portanto, então eles saíram, pelo nome de Jesus, saíram de suas casas, foram para o mundo afora, nada tomando dos gentios. Portanto, por causa disso, aos tais, ou seja, a esses que pelo nome de Jesus saíram, né, devemos receber essas pessoas. Está falando da hospitalidade. Tá? Para quê? Para que sejamos cooperadores da verdade. Então, existem pessoas que elas teologicamente elas gostam de falar de um monte de coisa, mas na prática eles não são hospitaleiros, que é um dos principais princípios de pessoas cristãs. Tá? Então a hospitalidade, não gosto de ninguém na minha casa, não quero, né? Hipótese alguma. Então essas pessoas, eu não estou falando que você tem que ser imprudente e receber qualquer um de qualquer maneira, isso é óbvio que não, né? Prudência sempre é necessário, mas o egoísmo é que faz com que as pessoas acham que tudo que ela tem serve somente a ela. Essa pessoa não entendeu o reino de Deus ainda. Agora ele continua dizendo de outro assunto. Ele já falou sobre Gaio, já falou desses irmãos que devem ser recebidos, que saíram para fazer a obra. Agora ele fala assim, eu tenho escrito a igreja. E nós não recebemos esses escritos. Nós não temos esses escritos hoje. Mas ele fala assim, mas Diótrefes, esse ditador chamado Diótrefes, né? Ditador no sentido prático, ele era um dos crentes, muito provavelmente um dos líderes da igreja ali local, mas ele era um homem que tinha uma visão de reino próprio, não do reino de Deus. Ele achava que ao invés dele servir a igreja tinha que servir a ele. Então ele fala, eu escrevo a igreja, mas Diótrefes, que procura ter entre eles o primado, ou a primazia, ele quer ser o melhor, quer ser o bonzão e etc., não nos recebe. Você imagina o absurdo. O absurdo. Nós estamos falando do apóstolo João.
aquele do Apocalipse, aquele que estava com Jesus e tudo mais. E literalmente um dos líderes da igreja resolveu bloquear, censurar as cartas de João e nem receber a João. Ele rejeitou receber João. Detalhe, por isso, agora ele explica, por isso, se eu for, isso é um aviso meio que é uma ameaça, se eu for, trarei à memória as obras que ele faz. João está fazendo exatamente o que ele aprende com Jesus lá no Apocalipse, que Jesus fala assim, olha, tenho visto as suas obras. Com as 7 igrejas do Apocalipse, se tem uma coisa que Jesus repetiu foi isso, eu conheço as suas obras. E agora ele fala, opa, se eu for aí, eu não vou esquecer não. Eu vou tratar a situação, vou trazer a memória, isso diante da congregação, vou trazer a memória, proferir as obras que ele faz. O que ele faz? Profere contra nós palavras maliciosas. Ou seja, ele mente, esse Diótrefes mentia contra João. Você imagina? Lamentavelmente, tem muita gente que gosta de ouvir balela. Alguém chega denunciando um servo de Deus fiel, né? A pessoa tem um ministério ali. João era famoso no mundo todo, isso é óbvio. No mundo cristão, que estou falando especialmente, né? Aonde a igreja chegou, todo mundo sabia quem era João. E Diótrefes estava lá, proferindo palavras maliciosas. Por incrível que pareça, por mais absurdo que seja, sempre vai ter alguém disposto a dar ouvidos a calúnias e difamações. Por incrível que pareça, porque são pessoas também carnais, né? Alguns infantis, outros malignos igualmente, e querem participar de alguma forma desse novo clube do Diótrefes aí, né? Então ele proferia palavras maliciosas e não contente, não basta isso, com isso, não recebe os irmãos que João enviava e impede os que querem recebê-los. E os lança fora da igreja, estava excluindo. Olha que loucura esse Diótrefes. E tem um monte deles aí. Tem um monte. O Diótrefes, ele não recebia as cartas de João. Não sei se ele rasgava, queimava, o que ele fazia. Não recebia João. João enviava irmãos fiéis ao Senhor. Ele não recebia também. Quando alguns irmãos queriam receber nas suas casas, ele excluía esses irmãos da igreja. Não existe base bíblica para ele fazer isso. Existe sim a disciplina, a exclusão, tem princípios bíblicos para isso, mas isso aqui não tem nada a ver. Tá? E aí ele fala, amado, ele está se dirigindo a Gaio, não sigas o que é mal. Ou seja, ele está falando, ó, né? Você tem um bom testemunho, você é um homem de Deus, todo mundo fala isso, mas o que é bom. Tipo Paulo fala em Romanos também, né? Quem faz o bem, não é quem sabe o que é bem e o que é bom, mas é quem faz. Quem faz o bem é de Deus. Mas quem faz o mal não tem visto a Deus. Ou seja, essa pessoa não conhece a Deus. Tá? Pode conhecer teoricamente, etc e tal, mas não é uma pessoa de Deus. E agora a terceira parte, ele fala agora de um outro irmão maravilhoso, né? Todos dão testemunho de Demétrio. Demétrio é homem de Deus. Diótrefes, não. Bem possível que João esteja aqui, de certo modo, já ciente de que o Diótrefes vai caçar encrenca com Demétrio. Tá? Todos dão testemunho, bom testemunho. E aqui, ó, tantos de dentro quanto os de fora. Até a mesma verdade. Então a própria palavra de Deus dá testemunho de Demétrio, porque ele anda segundo a verdade. E também nós testemunhamos. Lembra que eu falei que essa palavra testemunho é a palavra-chave desse livro, dessa carta, dessa epístola? Então, não bastasse todo mundo ali na região da igreja e os de fora dar testemunho de Demétrio, a própria palavra testemunha a favor dele. E agora ele fala, nós também testemunhamos. E vocês bem sabem, né, que o nosso testemunho é verdadeiro, porque João está falando sobre inspiração divina. Tinha muito que vos escrever, né, que escrever. Ele tinha muito que escrever. Mas a carta é miúda, pequeniníssima. É a menor epístola da Bíblia. Mas ele não quer escrever-te com tinta e pena. De certo modo,
nós não ficamos sabendo o que ele trata nessa reunião, mas ele fala: espero, porém, ver-te brevemente, né? Eu me lembro de novo de Jesus falando: breve venho, né? E João está fazendo mais ou menos esse tipo de alerta para a igreja ali, dada as proporções. É óbvio que João não é Jesus, mas ele está ali como representante de Cristo, no sentido em que ele é um líder enviado diretamente por Jesus para cuidar da igreja. Então ele fala: eu vou vir brevemente e falaremos face a face. E ele está falando de coisas boas. Imagina que Gaio, recebendo essa carta, fica muito feliz. Graças a Deus, essa igreja está tendo um problema muito grave, porque o Diótrefes está causando um racha na igreja. O Demétrio, que é um homem de Deus, né? Certamente um homem cheio de Espírito Santo, não se submete a essa ditadura do Diótrefes. O Demétrio não se submete a isso, e certamente isso começa a causar um racha na igreja, porque a igreja fica dividida. Você tem uma liderança que está caminhando para um lado e tem uma liderança que está caminhando para o outro. Por quê? Porque uma está de acordo com a verdade e a outra está sendo egoísta, orgulhoso, prepotente e querendo se projetar diante dos irmãos, né? E agindo literalmente como um ditador, sem seguir as regras da verdade e da palavra de Deus. Ele não excluiu aquelas pessoas tendo uma base bíblica para isso correta. Ele excluiu simplesmente porque ele tinha medo de João vir e expor os seus erros. Então, o que ele passou a fazer? Ele passou a censurar, ele passou a censurar as cartas de João, né? Ele quis fazer ali assim, uma regulamentação, digamos assim, daquilo que vinha da parte de João, do próprio João. Ele não queria receber, e quem recebesse ele expulsava. Ou seja, ele se tornou um opositor de João. Agora você imagina um pastor local rejeitando a visita e a correção do apóstolo João. É um absurdo. Não tem como encaixar isso na cabeça, mas estava acontecendo, né? Agora nós temos aqui um homem de Deus, Gaio. Nós temos outro homem de Deus, Demétrio. Temos outro homem de Deus, que é o próprio João, que vai para essa reunião. Pelo menos ele espera participar dessa reunião. E você tem lá, do outro lado, aquele ditador, o Diótrefes, né, que estava causando muito estrago, mas certamente tinha seguidores para que isso ocorresse, né? Então ele conclui essa carta dizendo: paz seja contigo. Os amigos te saúdam, né? Como é bom ter amigos em Cristo, né? Amigos verdadeiros. Saúda os amigos por nome. Então, a proposta da carta é ser breve, né? Ele fala que tinha muito a escrever, mas não sei se talvez pela idade, o cansaço, ou qual foi o motivo. Ele conclui essa carta muito rápido, mas ele não se importa apenas com a igreja em si, no sentido assim de olhar o todo, mas também com os indivíduos. Ele trata, ele diz: olha, eu estou ciente do que está acontecendo, não estou por fora, eu estou tentando enviar a carta já há alguns dias, Gaio, e não chega porque o Diótrefes não está deixando, mas eu estou atento a esta igreja, eu estou acompanhando e eu quero estar aí em breve com vocês, fazer uma reunião, e eu não vou esquecer o que esse homem está causando de mal na igreja. Nós vamos sentar, nós vamos conversar. É isso que ele está falando. Eu usei aqui a versão Almeida Corrigida e Fiel, né? 2011, e aqui, ó, isso, todas as citações aqui foram a mesma, né? E aí, o que vai acontecer? Eu espero que você tenha gostado dessa pequena, mas riquíssima epístola. Que Deus abençoe a sua vida. Deixe o seu joinha, eu sempre esqueço, deixe o seu joinha, deixe o seu comentário de observação que você tem dessa epístola preciosa. Também quero fazer a segunda epístola de João, né? Que é preciosa também. Aqui ele trata uma situação de um homem chamado Gaio e os problemas que estavam acontecendo naquela igreja local, na sua igreja local. Enquanto, segundo João, nós vamos falar sobre isso, ele envia para uma senhora eleita, e ele fala: olha, eu quero falar sobre a sua casa, sobre os seus filhos e etc e tal. Não, mas é uma carta maravilhosa também. Tá bom? Espero que você tenha gostado, peço que ore por nós. Deus te abençoe. Deixe o seu joinha, cumprimente o seu irmão que está do seu lado aí. Levanta a mãozinha. Não é assim não, né? O que acontece? Depois eu falo porque eu brinquei com isso aqui. Eu peço que você compartilhe mas outros vídeos do canal também. Quando você tiver vídeos que você achar que são importantes para a igreja, para os seus irmãos em Cristo,
compartilhe eles, né? Porque é muito importante. O tal do joinha, que todo mundo fica pedindo, é porque o algoritmo entende que esse é um vídeo importante, né? E aí é bom para que outros irmãos também que estejam procurando alguma coisa bíblica encontrem esse material aqui também, tá? Deus te abençoe e até a próxima oportunidade, se Deus quiser.